Fala, fala galera! Priscilaine na área, meus filhos, para mais uma aula de redação. Começamos aí a segunda-feira com muita correção por aqui, haja vista que a UniOeste está chegando. Então, para ajudar vocês, meus filhos amados do YouTube, que me acompanham aqui neste canal, vou trazer muitas correções durante a semana, muitas aplicações de conceito aqui para vocês verem, marcar os principais erros, os principais acertos dos alunos, né, nas produções dos textos, e eu espero que dessa forma você consiga aprender, entender, compreender como a UniOeste TTO aplica e a grade de correção, como que ela corrige, o que ela espera de vocês na prova. Lembrando, inclusive, que dia 7 de julho, como está aqui na capa do canal, nós teremos um aulão pré-prova com exemplos de textos escritos por mim, análises de redações, possíveis temas de redação, argumentos, etc. Então, eu espero vocês, tá bom? Informações, comentem aqui embaixo ou me sigam lá no Instagram. Vamos lá, então? Hoje, na aula, nós vamos corrigir 3 cartas do leitor. São temas distintos, tá? De alunos distintos, para que dessa forma vocês consigam ver os erros, os acertos, o que um escreveu que está certo, o que o outro escreveu que está errado, e assim nós vamos aprendendo. Então, vou sumir aqui na tela, vou colocar só o iPadson, porque fica mais fácil para vocês enxergarem, né? Vamos lá, então. A primeira proposta era sobre o dismorfismo de imagem, tá bom? Então vamos lá ver. A aluna colocou local e data, falou com o editor, despediu, assinou, beleza, Deus abençoe, é isso aí. Prezado editor da revista Fórum, sou uma leitora assídua do seu periódico vírgula, após ler o texto de Isa Conrado, intitulado Isso Não É Ser Saudável, senti um enorme desconforto ao deparar-me com a negligenciação do dismorfismo de imagem. Sugiro que você coloque, né, com a negligência em relação ao dismorfismo de imagem, tá bom? Então, olha só, aqui eu só quero que você reitere que ele foi publicado no periódico, né? E após ler o texto de fulana de tal, intitulado tal, publicado inclusive na sua revista, tá? Só para você fazer bem a contextualização. Então, lembrem-se sempre disso, né? Da importância de fazer a contextualização. Trazer o nome, autor, onde foi publicado. Lembre-se também de diferenciar melhor as letras maiúsculas das minúsculas, tá? Editor, para além do que li, tenho conhecimento de causa, haja vista que sou nutricionista e sei das graves consequências decorrentes da alteração de percepção individual. Então, olha só, quando você coloca, né, para além do que li, então aqui, meu amor, você poderia ter complementado, né? Então, por exemplo, para além de toda, deixa eu colocar só eu aqui na tela um pouquinho. Então, aqui você poderia ter feito algo assim, ó, para além de todas as consequências negativas advindas desse problema, desse transtorno, sei o quão grave é sentir isso, uma vez que tenho conhecimento de causa e sei das graves consequências relacionadas aos hábitos, né, relacionados ao dismorfismo. Porque quando você coloca assim, ó, alteração de percepção individual, não ficou claro de qual percepção que você está falando, não ficou claro de qual situação você está defendendo, tá? Então, por isso que eu quero que você dê um pouquinho mais de atenção aqui na sua introdução, tá bom? Editor, sinto medo e angústia ao perceber que o dismorfismo de imagem faz-se cada vez mais presente na sociedade. O cada vez mais, ele é considerado senso comum, cada vez mais quanto. Como nós não podemos estipular o quanto é isso, então eu sugiro que você retire, faça-se presente na sociedade de maneira mais evidente ou com ainda mais percepção, algo assim, sabe? Dessa forma, como defensora da vida e de sua qualidade, acho lamentável a romantização de corpos irreais e incompatíveis com a anatomia e fisiologia humana. E como citado no texto e comprovado pelo número de pacientes que atendo, há cada vez mais pessoas com preocupações
descontroladas com os mínimos detalhes da aparência e, na maioria, em um estágio avançado desse transtorno. Ó, diferencie bem a maiúscula e coloque que é ponto, justamente para não parecer que os períodos são muito extensos, ok? São vidas, editor, muitas vezes perdidas em decorrência de uma grande pressão social por um corpo perfeito. Ainda mais triste é pensar que estamos sujeitos a isso e que a vítima de amanhã pode ser alguém próximo, alguém que não acreditou nas nefastas consequências desse problema. O que eu senti falta aqui do seu parágrafo, tá? Eu achei que você acabou se enrolando demais para defender o seu posicionamento. Você não foi tão enfática na argumentação. Então, você como nutricionista, por exemplo, você poderia ter falado sobre as pessoas que fazem dietas malucas, sobre as pessoas que fazem dietas restritivas, sobre as pessoas que ficam sem comer, fazem dieta da lua, do sol, da nuvem, do vento, tá? Então, você poderia ter falado com mais ênfase sobre essas profissionais da internet, essas influenciadoras digitais que não são formadas na área, que não têm uma formação na área e que acabam influenciando de uma maneira negativa os seus seguidores. Então você poderia ter sido mais enfática nisso. Então fala dessa romantização dos corpos, de como essas meninas, esses jovens recebem essas imagens e como que isso influencia na percepção deles. Comente sobre o fato de que o dismorfismo de imagem é um transtorno e como um transtorno, o dismorfismo de imagem causa doenças, causa sequelas, causa problemas inimagináveis e inenarráveis, inclusive. Então, assim, ó, você colocou, estamos sujeitos a isso, que a vítima de manhã pode ser alguém quem? Como assim? E em que medida você vai falar das consequências disso? Então, coloque a sua máscara social de nutricionista e defenda o seu posicionamento. Reitere o quão grave é ter esse dismorfismo de imagem, tá? Então eu quero que você seja mais enfática na argumentação. Então você conseguiu retomar o texto base, você fala com o editor, você traz a pessoalidade, mas ainda eu sinto falta dessa argumentação, dessa defesa do seu posicionamento na redação. Tudo bem? Nesse sentido, ao analisar figuras sociais incentivando de maneira direta e indireta o transtorno de imagem, fico enojada, editor, porque é uma brincadeira com a vida. Como prova dessa atrocidade, temos Kim Kardashian, olha lá, diferencie melhor aí a letra maiúscula, que, ao emagrecer 7 quilos em 3 semanas para entrar em um vestido, foi contra a fisiologia humana. Por ser nutricionista, posso explicar. Para perder 1 quilo de gordura é necessário um déficit de 7.700 calorias. No caso dela, foram 53.900. Assim, um ser humano saudável levaria 30 semanas. Ela levou 3. Editor, penso em quantas pessoas não a usarão como exemplo? Quantas pessoas vão achar necessária uma perda exagerada de peso? Quantas não irão colocar sua vida em risco? O dismorfismo de imagem é grave, ele mata e as pessoas o tratam como inofensivo, tá bom? Então, olha lá. Aqui você começou a trazer o seu posicionamento. Aqui você começou a trazer a sua voz. Então, aqui você poderia, né, ter mencionado o quão grave é termos influencers que pregam esse padrão de corpo que é praticamente impossível de ser conquistado. Então eu quero que você tenha atenção nesse sentido, que você defenda o seu posicionamento dessa forma, tá? Então cuidado para você ser mais enfática na argumentação, né? Então critique isso, comente como isso é grave, fale como isso é abominável, como isso afeta a vida das pessoas e como isso dá uma falsa impressão de que isso é ser saudável. E aí eu acho que você poderia ter batido na tecla justamente para deixar evidente que isso não é ser saudável. Pelo contrário, isso é uma doença que culmina em outras doenças. Aqui, né, você poderia colocar, né, editor. Sempre retome o editor, tá? O dismorfismo de imagem é um grave problema que envolve as questões sociais de estereótipo e a cobrança por um corpo perfeito e real.
Espero ter contribuído para a reflexão e desejo que a minha carta seja publicada. Atenciosamente, Maria, né? E aí aqui, ó, você poderia ter complementado, tá bom, meu amor? Eu senti falta um pouco nesse tema, mais da sua argumentação, de você defender mais o seu ponto de vista. Lembre-se que tanto a carta quanto o artigo e o comentário também, eles têm essa característica de persuadir, de convencer. Então você precisa convencer o seu leitor do seu posicionamento. Traga isso para sua redação. Convença, reitere os problemas relacionados ao dismorfismo de imagem, tudo bem? Então aí nós precisamos melhorar alguns aspectos, tudo bem? Beleza? Fechou? Ótimo. Vamos então agora para o próximo texto. A próxima proposta também era uma carta do leitor, mas o tema era sobre a alienação parental, tá bom? Se você não sabe ainda o que é alienação parental, dê um Google aí que é um tema bem importante, é um tema bem cotado aí para cair na prova. Local e data, falou com o editor, despediu, assinou. Lembrem-se, né, das margens, então evitem, né, ultrapassar a linha e nem deixar esses espaços aqui ao final, tudo bem? Quando vocês errarem, gente, quando vocês errarem, apenas façam um traço em cima da palavra. Não tenha necessidade de fazer o parênteses, ok? Então vamos lá. Francisco Beltrão, 25 de junho de 2022. Prezado editor da revista Fórum, após ler o artigo Processo de Alienação Parental disparam na processos, né, de alienação parental disparam na pandemia e Lei Alterada de Carlos Petrocilo e Isabela Menon, afirmo com sinceridade, não fazia ideia, eita Giovana, ideia, gente, não tem mais acento, tudo bem? Novo acordo ortográfico. De como essa violência ainda é persistente. Sou mulher, mãe e casada e nunca havia pensado que em pleno 2022 isso causaria tamanha comoção. A realidade, cuidado aí com a letra, caro editor, é que a interferência de um genitor na formação psicológica de sua própria prole a fim de invadir o outro pai causa, tá? Evita o pode, porque o pode dá essa ideia de que não é ainda, talvez um dia, quem sabe, cause. Então você já tira o pode e não modaliza e já mete o louco trazendo as consequências. Quero que você cuide em relação à contextualização, tá bom? Então, assim, aí que foi publicado, né? Só deixa eu mudar aqui, ó. Que foi publicado, peraí, que foi publicado, né? Então aqui, ó, você poderia ter sido mais enfática nessa contextualização, tá bom? Então procure ser bem completinha aí na contextualização, tá bom? Editor, bem como é descrito no texto, muito bem ter retomado o texto base, é esse o movimento mesmo. Tal assunto é polêmico e rodeado de embates calorosos, favoráveis e contrários à lei de 2010. Como descrito no texto, olha lá, cuidado para não repetir, então aí você pode colocar, né, como os autores muito bem pontuaram, como os autores reiteraram, como pôde ser visto na argumentação do fulano do Beltrano. A lei cumpre a função pedagógica quando há disputas na conjuntura familiar. O alienamento, né, rever aí da vítima, alienamento da vítima, isto é, da criança, praticada pelos seus pais com o intuito de vingança pessoal por conta de uma separação conjugal, é o que faz que muitos, assim como eu, sejam convenientes à determinação. Então, olha só, vou até apagar aqui para a gente não se perder. Olha lá, tá um pouco confuso aqui o teu texto. Eu acho que por conta desse travessão que você retirou, enfim, ó. Editor, bem como descrito no texto, tal assunto é polêmico e rodeado de embates calorosos, favoráveis e contrários à lei de 2010. Então aqui você já tem que dizer o seu posicionamento. O que você acha? Você acha que isso é algo bom ou é algo ruim? Você é favorável ou você é contrário a essa lei? Como descrito no texto, então rever aí, né, a repetição. A lei cumpre a função pedagógica quando há disputas na conjuntura familiar. A alienação da vítima, né? Isto é, da criança praticada pelos seus pais com o intuito da vingança pessoal, por conta de uma separação conjugal, é o que faz com que muitos, assim como eu, sejam convenientes à determinação.
Muito cuidado, meu amor, muito, 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 muito cuidado quando você traz muita explicativa no meio da principal. E aí faz com que o seu período fique muito extenso. Então, olha só, aqui ó, você fez um período muito extenso e aí você pode se perder na argumentação e na clareza principalmente, tá bom? Então, seja mais enfática aí, mais intencional nos períodos, tá? Então procure trazer períodos aí mais curtos. Contudo, por mais que a lei demonstre certa imponência, não posso deixar de concordar com o trecho da promotora Valéria Scarância ao afirmar que a lei é usada descaradamente na defesa de homens agressores. Como mulher, tenho medo que essa brecha na lei invalide as vozes femininas e encubra a violência doméstica, que, infelizmente, atinge grande parcela das mulheres brasileiras. Amor, cuidado para você não tangenciar, tudo bem? Aqui eu sugiro que você nem mencione essa parte do texto, tá bom? Por quê? Porque você não conseguiu argumentar bem aqui. Então, assim, ó, ele é polêmico e rodeado de embates. Então, aqui você poderia ter usado a contra-argumentação, amor. Quando você usa a contra-argumentação? Então, aqui você poderia ter colocado o seguinte: você poderia ter comentado sobre essa questão dessa autora, e aí você coloca, né? Ainda que as disputas calorosas, ainda que haja alguns questionamentos em relação a isso, a necessidade da lei se cumprir por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Entendeu? Então eu quero que você seja mais enfática na sua argumentação e procure realmente defender o seu posicionamento e procure realmente mostrar para a banca o quão grave é isso. Porque aí, meu amor, se você mantém, né, essa retomada da Valéria, essa primeira parte aqui do seu parágrafo vai ficar totalmente deslocada. Então, essa primeira parte ficando deslocada, ela não fica articulada com a segunda, tá bom? Ademais, caro editor, a síndrome de alienação parental, sob o viés psicanalítico de uma separação conjugal, aponta. A LAP, Lei de Alienação Parental, em seu trecho modificado, tem a função de invalidar a figura materna. Exagero? Suponho que não, pois o machismo oculto, metamorfoseando o clichê de Antônio Saint-Exupéry, também é invisível aos olhos. Note que mães estão sendo julgadas em demasia, definidas como desequilibradas, e, por isso, acho necessário que toda decisão de guarda compartilhada, ao ser pedido, ao ser solicitada, seja embasada de forma coerente, garantindo a harmonia entre os pais. A lei, em seu trecho modificado, tem a função de invalidar a figura materna. É aí que você está defendendo seu posicionamento, né? Muito bem, muito bem. Por fim, editor, deixo claro, sou favorável a uma lei justa e contrária à alteração, sancionada pelo atual presidente em exercício, tá? Cuidado com a letra maiúscula para não parecer que você está fazendo um novo período, tá? Por fim, editor, deixo claro, sou favorável a uma lei justa e contrária à alteração sancionada pelo atual presidente em exercício. De resto, parabenizo a revista Fórum por abordar tal tema e que o mesmo, lembrem-se de não usar o mesmo, né? Não usar para retomar, por favor. Desse modo, espero que, assim como eu, os leitores reflitam sobre alienação parental e despeço-me agradecendo a oportunidade cedida na sessão de cartas. Beleza? Então, olha só, gostei do seu texto, você conseguiu argumentar, né? Poderia ter trazido mais a contra-argumentação, poderia ter trazido mais interdisciplinaridade, poderia ter ativado mais informações de outras áreas do conhecimento na redação, poderia ter trazido mais palavras que indicam juízo de valor, tá bom? Poderia ter pontuado melhor o seu texto e poderia ter
usado melhor, né, com mais intenção a sua máscara social, né? Por quê? Porque você colocou, né, por que causaria tamanha comoção? Perceba que a sua máscara social, meu amor, que a sua máscara social, ela acabou ficando deslocada, ela acabou ficando sozinha, ela acabou ficando aqui, que você mencionou ela de novo lá embaixo, mas aí você não fez isso de uma maneira efetiva. Então eu quero que você reorganize, tá? A escolha da sua máscara social, não que seja uma obrigatoriedade de você retomá-la no seu texto, tá bom? Não que isso seja obrigatório que você retome a máscara social, mas como você deu muita ênfase reiterando que isso te causou uma tamanha comoção, dá a entender que você vai dizer algo assim, meu Deus, entendeu? Então, nesse sentido aí, eu quero que você reveja o uso da sua máscara social, tudo bem? São erros comuns, erros tranquilos, erros habituais, né? Erros que a galera tá cometendo aí nessa reta final, justamente pelo cansaço, pelo nervosismo. Mas eu sempre digo que é muito maravilhoso que vocês errem aqui comigo do que vocês errem no dia da prova. É importante ter esses deslizes aqui do que lá na prova, tudo bem? E aí, o último artigo que eu vou corrigir a última carta que eu vou corrigir desse vídeo é sobre a pandemia da Covid e o fortalecimento do SUS. Colocou local e data, despediu, né? Desculpa, colocou local e data, colocou vocativo, despediu, assinou, Deus abençoe. Cascavel, 28 de junho de 2022. Prezado editor da revista Fórum, é fato que o Sistema Único de Saúde do Brasil é imprescindível para os brasileiros. Isso porque, né, só para você articular aí os períodos, já mostrar para a banca que você domina, né, oferece gratuitamente diversos serviços, como atendimento médico, odontológico, serviços de vacinação e vigilância sanitária, que frente ao cenário atual de desigualdade econômica é de grande importância. Editor, nesse sentido, ou nesse contexto, ou a partir disso, tá? Lembre-se, né? Você pode sim fazer esse período inicial, você pode sim, né, mostrar para a banca, fazer essa contextualização aqui, mas essa contextualização, ela precisa estar articulada com o próximo período. Qual é o próximo período? O próximo período é o período em que você traz a contextualização do texto que foi lido. Então eu quero que você tenha cuidado, tá? Editor, ao ler a reportagem publicada em seu periódico, que versa sobre o tema, senti a necessidade de escrever esta carta como forma de demonstrar o meu posicionamento. Lembre-se, sempre que tiver autor, traz o autor na contextualização. Senhor editor, não é preciso muito esforço para perceber como o SUS se fortaleceu durante a pandemia da Covid-19. Os hospitais de retaguarda, o esquema vacinal e o tratamento de casos graves demonstram o poder do SUS. Eu, enfermeira, trabalhei na linha de frente em um hospital de retaguarda e durante este período pude ver de perto a excelência de atendimentos. E como bem pontuado em seu periódico, se não fosse o sistema de saúde, as 671 mil mortes evitáveis, por sinal, seriam muito pior. Me arrisco em dizer, sempre evita começar, né, com o período, com o pronome oblíquo átono. Então coloca assim, ó, arrisco-me dizer que o SUS é o maior programa de saúde pública do mundo, mas lamentavelmente não temos gestores que reconheçam o seu valor. Por isso, ele está defasado. Aqui você poderia ter complementado com algo, por exemplo, né? Então, assim, dizendo que mesmo ele dessa forma, mesmo ele sucateado, mesmo ele abandonado, mesmo ele sem investimentos, ele ainda já fez muito. Ele ainda já fez muito pelo Brasil. Então você poderia ter criticado isso, né? Reiterando que ele tirou leite de pedra mesmo, sabe? Que o SUS fez muito mais do que ele estava preparado para fazer. Caro editor, apesar de, durante a pandemia, o SUS ser amplamente aplaudido e agraciado, o senhor sabe, pois estava escrito na publicação, que ele passa por dificuldades, como falta de investimentos e tentativas de privatização. E isso é o que me deixa indignada,
um programa que salva milhões de vidas ser tão desvalorizado. E aí aqui você poderia ter puxado mais argumento, falado da corrupção, falando do desmonte, falando do preconceito em relação ao SUS, falando do jeitinho brasileiro, falando de como as pessoas não valorizam, de como as ações não são efetivas nesse sistema. Então você poderia ter sido mais enfática nessa questão de defender o seu posicionamento, tá bom? Sem ele, editor, a expectativa no Brasil seria catastrófica. Exagero? Não, editor, não exagero. O fortalecimento do SUS não pode ocorrer apenas durante grandes desastres sanitários. Precisa ser recorrente, precisa ser diário, sabe? Então aqui você poderia ter trazido mais palavras que indiquem juízo de valor para convencer o leitor do seu posicionamento. Por fim, editor, agradeço por trazer em sua revista esse tema de grande valor. Espero que tenha contribuído com a reflexão e que meu texto seja publicado. Atenciosamente, Maria. Então, olha só. Essa aluna, ela conseguiu fazer a retomada do texto base, ela conseguiu, durante o corpo do texto, retomar o texto base, trazer o posicionamento dela, defender o posicionamento dela. Você poderia ter trazido mais interdisciplinaridade para nós ativarmos informações de outras áreas do conhecimento quando a gente estiver lendo o seu texto. E você poderia ter aprofundado um pouquinho mais alguns aspectos que eu mencionei. Gostei dessa despedida no final aqui, quando você fala, né, que espera que o seu texto seja publicado, porque aí sim você está cumprindo a função social aí do gênero, tudo bem? Então eu espero que vocês tenham entendido os acertos e os erros, eu espero que vocês tenham pensado em como escrever a carta, que vocês tenham analisado essas propostas de redação, porque é dessa forma, vendo o que deu certo, vendo o que deu errado, vendo o que poderia ter sido escrito, como poderia ter sido escrito, é que você vai escrever uma boa redação na prova. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo para a Priscilane saber. Bora escrever redação? Bora, meu filho!